Opa, aqui parece que ficou legal. Beleza, iluminação não tá das boas, mas eu tenho que arrumar um outro. Shalom pessoal, tudo bom? Boa noite. Tá bastante frio, não tô nem acostumado com esse frio porque eu moro no litoral. E eu vou ter que arrumar outro lugarzinho para fazer vídeo porque minha iluminação aqui da casa aqui não é boa. Mas tudo bem. Eu vou fazer um videozinho, dessa vez vai ser bem rápido. Eu vou trazer para vocês o resuminho do que eu acho mais importante na Parashá que a gente está, na Parashá Shofetim, que ela fala basicamente sobre justiça, né? Justiça. Tanto que ela começa assim: juízes e policiais designarás para ti em cada uma das tuas tribos, em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Tá? Não torcerás o juízo, nem farás distinção de pessoas, e não tomarás suborno, porque suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Ok? Essa seria o resumo assim total da Parashá. Mas tem mais coisas que eu acho interessante trazer para vocês, como por exemplo, o Eterno ele pede para não plantar um tipo de árvore que se chamava Acerá, né? Era uma árvore idólatra, né? Onde as pessoas idolatravam aquela árvore. Nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti. E nem fazer matsevá, que era fazer um altar com uma pedra inteira, né? A Hashem não gostava disso. Não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro defeituoso ou com qualquer imperfeição, né? Aqui, se a gente for usar para os nossos dias, você reza. Se você reza pela metade, então nem reze. Se você for rezar e você não está legal para reza, não reze. É mais fácil você dizer para Hashem: Hashem, eu não estou legal e hoje eu não vou rezar. Não quero rezar, porque o meu coração não está limpo o suficiente para uma reza, né? A reza é algo importante. Então, trazer os seus sacrifícios, o melhor de si, fazer uma mitzvah com amor, carinho, né? Um estudo da Torá, não pela metade. Não adianta ler muito e não encaixar nada no cérebro, na mente. Leia pouco, mas reflita, né? Entenda aquilo entender aquilo que eu estou lendo de verdade, né? Nem que eu tenha que ler várias vezes até realmente entender o que aquele livro, aquela passagem quer dizer, o que a Torá quer dizer, né? É uma parte muito importante também. Outra coisa importante que eu achei: quando for achar no meio de ti, numa das suas cidades que o Eterno te dá, homem ou mulher, que fizer mal aos olhos do Eterno teu Deus e transgredir a sua aliança, e tiver ido e servido outros deuses, e tivesse prostrado a eles, ou ao sol, ou à lua, ou qualquer astro dos exércitos do céu, o que não ordenei, se isso for denunciado e ouvires, então indagarás bem, né? Sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou mulher que cometeu aquilo, seja ao homem ou à mulher, e apedrejará e morrerão, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, não apenas uma. Então, uma testemunha não era válido para aquilo. E a gente pode trazer para os nossos dias de hoje o que?
Às vezes você ouve a história apenas de um lado. Ouça pelo menos a história dos dois lados. De um lado, tanto de um lado como do outro, ou até de 3 testemunhas, você escuta a história, o problema que aconteceu, aí você vai julgar. Né? Não apenas escutar um lado da história e já fazer aquele pré-julgamento. Né? Isso é bem interessante, bem útil para a gente nos nossos dias, coisa que a gente não faz. A gente já vai direto, escuta a primeira história e vamos por aquilo ali, não quer mais nem saber. Né? Não dá voz ao outro lado, né? Ao outro lado. Aqui fala, na Parashá também fala sobre algo que eu acho muito interessante, é que eu já fui indagado lá atrás, não tem mais templo, então como é que vocês fazem o sacrifício se não tem mais templo? Então você está em pecado sempre, você não consegue levar o sacrifício, o corban, então você não consegue se fazer expiação por esse pecado. E eu expliquei para o cara que hoje é a reza, né? E daí ele disse, tá, mas quem deu ordem para mudar essa lei? Se Deus disse que era para levar sacrifício, o corban, né, o sacrifício de expiação de pecado, era para levar no altar, não tem altar, quem deu autoridade para mudar essa lei e dizer que agora é reza? Bom, em Devarim 17, em Shoftim, está a resposta. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, se um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opinião em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolheu o Eterno teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e indagarás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que escolheu o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo o que ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem. Farás, não te desviará da sentença que te anunciarem, nem para a esquerda, nem para a direita e nem para a esquerda. Certo? Então aqui, para quem questionar a gente, mas não, né? Quem deu autorização para que um tribunal rabínico possa não criar novas leis, tá? Mas se chegar, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo fácil, não existia carro, então não tinha preocupação de, eu posso ir para um Shabat na sinagoga de carro ou não. Aí a partir do momento que foi criado o Shabat, agora a gente tem um problema. Pode ir de carro para o Shabat, sim ou não? Então existe um tribunal rabínico onde eles vão estudar, eles são estudados, se prepararam para isso. Vão ler todo o Talmud, todas as leis e vão trazer a melhor resposta para o povo judeu. Que no fim foi não pode andar de carro no Shabat. Ok, beleza? Essa é a parte, para mim é uma das partes mais importantes de toda a Parashá. Para mim essa é a mais importante. Saber que existem um grupo de rabinos, né, um tribunal rabínico onde eles estão autorizados pela Torá, por Hashem, para legislar, tá? Isso é muito claro e específico. E o homem que fizer com malícia para não ouvir o sacerdote que está ali para servir o Eterno teu Deus, ou ao juiz, o tal homem morrerá e eliminará o mal de Israel. Hoje, pessoal, não tem mais isso de matar, tá? Era lá naquela época. Hoje não se tem mais esse negócio de matar pessoas. Naquela época lá era outra história. E todo o povo escutará e temerá, e não mais procederão mal. Mais uma parte importante da Parashá
sobre a questão de rei. Se chegasse um dia que as tribos quisessem colocar um rei para comandar elas, que seria mais fácil ter um rei lá para obedecer as leis, né? Então ele teria que ser irmão, tem que ser de alguma tribo, tá? Tinha que ser, poderá certamente pôr sobre ti um rei, que escolher o eterno teu Deus, dentre teus irmãos porá rei sobre ti, não porás pôr sobre ti um rei estranho que não seja teu irmão. Somente não multiplicará para si cavalo, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno vos tem dito, nunca mais voltareis àquele lugar. Tá? Então, se fosse... e outra coisa, o rei é quando se sentar sobre o trono de seu reino, o rei, né, que foi escolhido pela tribo, escreverá para si um translado desta lei, ou seja, da Torá. Se não me engano, ele tinha que fazer 2 Torás, tá? Livro da lei diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno seu Deus, para guardar todas as suas palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los, a fim de que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se desvie dos mandamentos nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos, no meio de Israel. É uma parte interessante, né? A outra parte interessante é sobre os sacerdotes levitas, né? Com ou sem defeito, de toda a tribo de Levi não terão parte na herança de Israel, ou seja, a herança dos levitas era o serviço, a avodá a Hashem. Então eles ficavam com as ofertas queimadas do Eterno, e da sua herança comerão. Eles ficavam ali com as partezinhas das premissas e do dízimo. O dízimo era para o levita poder sobreviver, porque ele não recebeu nem terra para plantar e não podia ter animais para criar rebanhos, tá? Legal, uma parte super interessante. Outra coisa muito importante, por exemplo, né? Naquela época, por que Hashem está desterrando esse pessoal e vai colocar o povo hebreu lá naquela terra? Pelo seguinte, porque eles tinham, quando tu fores à terra que o Eterno Deus te dá, para aprender, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações, nem se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem agoureiro, nem prognosticador, nem adivinho, nem feiticeiro, nem encantador de animais, nem necromante, ou iedonita, nem que consulte os mortos, porque isso é abominação para o Eterno. E eram por causa dessas coisas que o Eterno estava desterrando aqueles povos ali e ia colocar o povo hebreu no lugar, fazendo o que o Eterno mandou na sua Torá, tá? Existia até um deus chamado Moloque, onde era pegar e jogar a criança lá em fogueira, em oferta de sacrifício a esse deus Moloque, né? E tinha a deusa Será, tinha tanta coisa horrível ali, e é exatamente por isso que Deus desterrou eles daquela terra e foi colocar o povo hebreu no lugar, tá? Todo chofetim praticamente é sobre justiça, tá vendo? É pedido para Moisés, quando exterminar o Eterno teu Deus as nações, cuja terra o Eterno teu Deus te dá, e herdarás e habitarás nas suas cidades, fará 3 cidades separadas no meio da tua terra, que o Eterno Deus te dá para herdá-la. Prepararás o caminho e dividirás em 3 partes a área da tua terra, que te fará herdar o Eterno. E isso será para o homicida,
para que ele fuja dali. Este é o caso do homicida que pode fugir para lá e viver. Aquele que matou sem querer, tá? Não de propósito, não porque odiava a pessoa, e sim porque sem querer aconteceu um acidente. Então ele tinha como fugir para essas 3 cidades e lá não podia chegar o vingador de sangue e matá-lo. Se fosse descoberto que ele odiava a pessoa que ele matou e ele fugiu, usou de malícia e correu para aquela cidade, automaticamente os sacerdotes daquela cidade tinham que jogar ele para fora, e aí quem quisesse matar ele por vingança poderia matar, tá? Eram 3 cidades no começo, e Hashem diz, conforme for aumentando a terra de vocês, né, vocês forem aumentando as suas, como é que se diz ali, aumentando as terras, ia ser colocado mais cidades para essa finalidade. Aqui também diz, vingador portador, né, 3 cidades, tal, cumpri-la. Aqui também fala sobre não diminuir a terra do seu irmão, ou seja, cada um ganhou um pedaço, né? Aqui é totalmente justiça. Deixa a terrinha do teu irmão, não tem nada que ficar passando, querendo ganhar um pedacinho da terra do outro ali, né? Fala sobre isso a Parashá, de cada um manter a sua... eu não sei como é que se fala isso, assim, na questão da terra, o tamanho da terra, né? A extremidade da terra, né? Cada um tinha que manter a sua extremidade da terra corretamente, não avançar na terra do seu irmão, né? Não avançar na terra do seu irmão. Quando se levantarem testemunhas falsas contra alguém para testemunhar contra ele falsidade, então os 2 homens e as testemunhas que têm o litígio se apresentarão diante do Eterno, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem naqueles dias. Indagarão os juízes bem, e se forem falsas testemunhas e falsos testemunharem contra seu irmão, fareis a eles como pensavam em fazer seu irmão, né? Eliminarás o mal do meio de ti, ou seja, aqui é a lei do olho por olho, dente por dente, pé por pé e assim por diante, né? Outra coisa interessante da Parashá, é um resumão muito grande, eu acho interessante, que quando se fossem preparar para a guerra, Hashem ele é muito astuto e ele não gosta de envergonhar ninguém. Então ele começa dizendo assim, quando saíres à guerra contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, um povo mais numeroso do que tu, não temerás. Pois Deus é que está indo da frente de ti, aquele que te fez subir da terra do Egito. E quando se aproximar a luta, o sacerdote chegará e falará ao povo, né? Ele ia começando pelo seguinte, ele dirá, escuta Israel, vós estáis aproximando a guerra contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, não temais e não apressais, não vos apresseis, e não vos aquebranteis diante deles, pois o Eterno vosso Deus é o que vai convosco pelejar por vós contra o inimigo, né? E falarão os policiais ao povo dizendo, que o homem que edificou uma casa e não a inaugurou, ande e volte para sua casa, quem sabe ele morra na peleja e outro homem inaugure. Aí ele fala sobre a pessoa, né, o cara que plantou a vinha, vá que ele morra e nem chegou a colher e tomar o vinho, ou seja, lá o que ele fosse fazer com a vinha. Depois ele fala sobre o homem que casou, né, noivou, desposou uma mulher, talvez ele morra e outro homem vai desposar, para chegar na finalidade que ele queria. E que o homem medroso veio, observe que ele deixou por último, né, para não já chegar e envergonhar aquela galera que tinha medo, que não foi feito para a guerra. Então ele começa lá ele começa pela casa, começa pela uva, começa pela esposa e por último pelo medroso, né?
Cadê aqui a parte do medroso? Passou aqui. E o homem medroso é mole de coração, ande e volte à sua casa, e não derreta o coração dos seus irmãos, como o seu coração. E quando os policiais acabarem de falar ao povo, designarão oficiais do exército na frente do povo. Outra coisa interessante, como tudo é justiça, Hashem diz, quando chegar diante daquela nação que eu estou indo lá, vocês vão chegar e vão falar sobre paz com elas primeiro. E aí vocês vão cobrar tributo delas. Se elas não quiserem, aí vocês vão entrar para a guerra, né? Propriamente dito. Ou seja, primeiro ele traz, nós somos mais fortes, nós recebemos essa terra por herança, Deus nos deu, mas nós não queremos guerra, a gente quer só que vocês paguem tributo por ela, porque ela foi passada para nós, mas se vocês não quiserem, então sim, será feita a guerra. E nesse primeiro momento seria ao Hiteu, Emoreu, Cananeu, Perizeu, e o Riveu e ao Jebuseu, como ordenou o Eterno teu Deus. Todos esses aqui era para chegar, não fazer guerra diretamente. Falar, Deus está nos dando a terra, herdamos ela através de Abraão, uma promessa. A gente não quer fazer guerra, a gente vai cobrar tributo, vocês vão poder ficar, nós vamos cobrar tributos. Se não quiserem, então sim, vocês vão ser desterrados. Então, aqui, justiça, sempre parte de justiça, né? Outra coisa, se chegar a sitiar a terra para pelejar, tá? Não era proibido cortar ou destruir árvores frutíferas, apenas árvores que não dão frutos, tá? Apenas árvores que não dão frutos. Como está dito aqui, acaso a árvore do campo é um homem para que seja sitiada por ti? Somente as árvores que souberes que não é árvore que dá frutos, que se comam, esta poderá destruir e cortar, e construirá baluarte contra a cidade que fizer luta contra ti até a sua rendição. Aqui também fala, quando for achada uma pessoa assassinada caída num campo e ninguém sabe quem matou, então é o seguinte, sairão os teus anciãos e os teus juízes, e dali medirão espaço até as cidades que estiverem ao redor do morto, e da cidade mais próxima ao morto tomarão os anciãos daquela cidade uma bezerra, que não tenha trabalhado e não tenha puxado com o jugo, e os anciãos daquela cidade farão descer a bezerra a um ribeiro forte, a lugar que não se lavra nem se semeia, e ali no ribeiro quebrarão a nuca da bezerra. E chegar-se-ão os sacerdotes os filhos de Levi, pois a eles escolheu o Eterno teu Deus para servi-lo, e para abençoarem o nome do Eterno, e por sua sentença será resolvida toda a demanda deste problema, e toda a chaga. E todos os anciãos daquela cidade, os mais próximos do morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra, cuja nuca foi quebrada no ribeiro. E protestarão e dirão, nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram. E os sacerdotes dirão, perdoa o teu povo Israel, ao que remiste, ó Eterno, e que ponhas a culpa de sangue inocente no meio do teu povo Israel, e o pecado daquele sangue derramado lhe será expiado, e tu eliminarás a culpa do sangue inocente no meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Eterno. E esta é o resumo da Parashá Shofetim, tá? Esse é o resumo básico do Pshat. Existem os comentários, tem os comentários, os comentários dos comentaristas, né? Mas eu acho que não tem muita necessidade. Por exemplo, a árvore Aserá, árvore idolatrada por pagãos, né? Matsevá, altar pagão feito de uma pedra só, né?
Juízes e policiais designarás para ti. Esta paraxá trata, como seu nome o indica, Shofetim, juízes, do mandamento de nomear juízes, e Shofetim, Shoterim, policiais, em todas as cidades e territórios de Israel. O Shofetim era os encarregados de administrar a justiça e resolver os assuntos judiciais, enquanto os Shoterins cumpriam as ordens e disposições dos tribunais. Tá? Designará para ti. Esta palavra para ti é estranha, é engraçado. Transmite a ideia de outro tipo de juízo, a necessidade de julgar antes a nós mesmos, pois as pessoas costumam ser rápidas para julgar os outros e lenta para se julgar a si mesma. Portanto, cada um deverá ser, em primeiro lugar, juiz de si mesmo. Por isso que começa designarás para ti em cada cidade. Ou seja, aqui está fazendo uma alusão de começa por ti, tu que tem que julgar a ti mesmo, né? Vamos lá, mais alguma coisa aqui sobre a questão de defeito e qualquer imperfeição aos levitas. Aos líderes espirituais e leigos de uma congregação, ordena-se que as receitas da comunidade provenham de fontes dignas e sérias. Não se deve aceitar contribuições de pessoas sem escrúpulo, de má fama, que ganharam a sua fortuna de forma ilegal e desonesta. Interessante. Ou seja, o cara roubou lá roubou a ovelha e foi lá e levou como oferta de sacrifício, de pecado. Complicado. Vamos lá. Para que não se desvie o seu coração. Sendo Salomão já velho, suas mulheres dobraram sua vontade para deuses alheios. E seu coração não era perfeito para com Deus como o do seu pai, assim como está escrito em 1 Reis 11:4. Vamos lá. Escreverás para si um translado desta lei. A versão grega da Bíblia interpreta essas palavras como segunda lei, e por isso chamaram o quinto livro de Moshe de Deuteronômios. Segundo essa versão, seria este o livro que o rei de Israel levava consigo, enquanto, segundo o Talmud, era uma cópia da Torá inteira, ou seja, os 5 livros que compõem a Torá. Tá? Da sua herança comerão, ou seja, os levitas, que é como os dízimos das demais oferendas, como dízimo. Nem agoureiro, nem prostenador. O denominador comum dessas práticas era a tentativa do ser humano devido a seus temores e inseguranças, desvendar o seu futuro. A Torá considera-as abominação gravíssimas, pois aquele que realmente crê em Deus não pode sujeitar seus passos ou decisões aos conselhos de adivinhos e similares. O monoteísta ético proposto pelo judaísmo afirma justamente que nada existe fora de Hashem. O que se pede é que confie nele para estarmos com o eterno nosso Deus. Não podemos sequer pensar em partilhar nossa veneração a Deus com temores que porventura nos acometam, pois assim estaríamos faltando com a nossa devoção total e irrestrita apenas a Deus. Agir de maneira diferente é contrário à vontade de Hashem, mas é uma prova de falta de fé e deslealdade contra aquele que governa e cuida pessoalmente do destino do seu povo. Sem falar no livre-arbítrio. Vai querer saber o futuro? Você não tem livre-arbítrio. Aí o cara vai lá e diz, amanhã tu vai morrer. Legal, né? Pior que vai lá, se acontece lá, botar aquilo na cabeça e acabar morrendo mesmo, né?
Ideonita, feiticeiro que coloca o osso de um animalzinho chamado Iadua dentro de sua boca e faz adivinhação. Olha que coisa esquisita isso aí. Ser confiante nele, então estará com o Eterno. Significa que confiar no Eterno é como estar com ele. Tá? Ah, profeta no meio de ti. Esqueci da parte do profeta. Legal, bem lembrado aqui, ó. O Midrash comenta que só poderá surgir um profeta entre o povo judeu na terra de Israel e não na diáspora. Nesse caso de Ezequiel, que viveu na Babilônia, sua iniciação e boa parte de sua vida ocorreram em Israel. A profecia surgiu em Israel exclusivamente para a manutenção estrita da Torá e não para inová-la ou alterá-la. Os sábios ensinam que todo profeta que proponha mudar a Torá não deve ser ouvido e sim repelido. Profeta no meio de ti, dentre teus irmãos, como aqui é a questão do profeta. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como eu sou, ou seja, Moshe te fará surgir o Eterno em todas as gerações, e a eles ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Eterno teu Deus em Horebe, quando o povo estava reunido, dizendo: não voltaremos a ouvir mais a voz de Hashem, nem os seus trovões, porque temos medo de morrer. Então assim Hashem disse: vocês falaram bem. Então, profeta farei surgir no meio de seus irmãos, como tu és, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E qualquer homem que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Mas o profeta que propositadamente falar alguma coisa em meu nome, e não lhe ordenei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como saberemos a coisa que o Eterno não falou? Ou seja, veio o profeta ali falar, Deus está dizendo isso. Como é que eles iam saber? Como é que a gente sabe, né? No caso lá, eles, que realmente aquilo vinha de Hashem. Resposta: quando falar o profeta em nome do Eterno, e a coisa não se cumprir e não suceder. Esta é a coisa que o Eterno não falou propositadamente, a falou o profeta: não o temerás. Não o temerás. Ou seja, não, deixa para lá. Já falei muito sobre o cristianismo, vamos falar só de judaísmo, deixa isso para lá. Beleza? Esse é o resumo da Parashá, bem rapidinho, tudo que era necessário, que eu achei interessante. A Haftará não vou falar. Espero que vocês tenham gostado. Continuando, amanhã é sexta, amanhã é véspera de Shabat, né? Que todos possam ter um excelente e maravilhoso Shabat. Que a gente possa ter todas as bênçãos, toda a bondade, o amor e a benevolência que Hashem tem para nos dar. Eu espero para mim e para vocês. Espero que tenham curtido o meu vídeo. Com o tempo eu colocarei mais. O próximo vídeo eu vou continuar sobre o Humash, só que não vai ser tão extenso. Eu vou fazer um resumão. Eu vou trazer as melhores partes, as mais fundamentais, para que o vídeo seja mais curto, beleza? Pessoal, shalom, uma boa noite e que todos estejam bem. Tchau.